Bom dia, queridos. Que Deus abençoe você nessa sexta-feira. Gostaria de compartilhar um texto com vocês da palavra de Deus. Está lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 15, que diz assim: Seja a paz de Cristo o árbitro entre o vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes vós agradecidos. Eu quero te convidar nessa manhã a ser grato a Deus pelo que você tem. Talvez você me diga: mas eu tenho pouco. Querido, quando Jesus foi multiplicar os pães, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas a Bíblia diz que ele levantou 5 pães e 2 peixinhos e simplesmente agradeceu ao Pai, dizendo: Pai, graças te dou. E imediatamente a provisão do Pai foi gerada naquele cesto, ao ponto de alimentar 5.000 pessoas, e além disso, sobrou 12 cestos cheios. Sabe o que eu aprendo? Quando você levanta o pouco que você tem ao Pai e simplesmente agradece, a provisão do Pai é gerada sobre a sua casa. Uau, isso é fantástico. Então quero te convidar a nessa manhã pegar o pouco que você tem e agradecer a Deus, porque imediatamente eu tenho certeza que Deus ele vai gerar provisão na sua vida. Não seja como o povo de Israel, que logo depois deles ter saído do Egito, a primeira coisa que eles fizeram foi murmurar e reclamar. E você tem que entender uma coisa: quando Deus permite você ir ao deserto, não é para você morrer no deserto, porque no deserto ele é suficiente para cuidar de você, para gerar provisão sobre a sua vida. Então não é o diabo que te levou para o deserto, mas sim o próprio Deus. A Bíblia diz lá em Mateus que quando Jesus ele foi batizado, ele foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Querido, não é o diabo que te leva para o deserto, é o próprio Deus que te permite entrar nesse ambiente para preparar você, para capacitar você. Capacitar, irmão? Sim, para que nós possamos entender que lá nesse lugar nós possamos ser totalmente dependentes de Deus, porque é Deus quem cuida de nós. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós precisamos ser completamente dependentes do Senhor, porque quando nós entendemos que nós dependemos do Senhor para tudo, Deus ele supre as nossas necessidades. Então, por favor, que nessa manhã você aprenda a ser grato ao Senhor, pelo pouco ou pelo muito que você tem, mas o importante é sempre entender que Deus ele tem cuidado de vós. Então, se hoje você está passando por um momento no deserto, talvez a gente entende que o deserto ele sinaliza escassez, ele sinaliza luta, mas eu quero te dizer que se Deus te colocou nesse ambiente, ele é suficiente para cuidar de você e suprir a sua necessidade. Então, que Deus possa te abençoar nessa manhã e que nós possamos sim ter essa consciência de gratidão, porque Deus ele tem cuidado de nós. Jesus te abençoe, querido.